Para uma pecuária a pasto rentável e competitiva, o manejo de pastagens deve ser visto sempre como prioridade. Então, numa escala de prioridades, manejar pasto vem antes de trocar a genética do gado ou de fazer adubação. Mas efetivamente, o que é o manejo de pastagens? Manejo de pastagens nada mais é do que a gente controlar um processo antagônico, que é você oferecer folha para os animais e deixar folha para que a planta possa fazer a sua fotossíntese. Então, o ponto de partida para o acúmulo de forragem dentro de uma fazenda é a fotossíntese. Então, tudo que a gente puder fazer para facilitar a planta no que diz respeito a ter uma taxa fotossintética melhor, nós vamos ter muitas vantagens. É por isso que a gente não deve nunca deixar os nossos pastos rapados. Nós já sabemos que tem uma série de estudos que apontam para a gente a altura de entrada em uma série de plantas forrageiras. Um exemplo, o capim-mombaça é para ser manejado com uma altura de entrada entre 80 e 90 centímetros. A mesma coisa para o capim-miáguia ou para o paredão. O capim-marandu é para ser manejado com uma altura de entrada variando entre 25 e 30 centímetros. Mas tão importante quanto a altura de entrada é a altura de saída. Quando nós conseguimos ajustar a altura do pasto, tanto na entrada como na saída, nós já vamos estar caminhando a passos largos para um manejo bem feito dentro da fazenda. Então a nossa preocupação não deve ser somente com a altura de entrada do gado dentro do pasto, mas também com a altura de resíduo. Todas as vezes que o gado sai do nosso pasto, nós não devemos deixar atrás um cenário de guerra com o pasto rapado. Ao contrário, é importante que tenha uma área foliar residual para que a planta continue fazendo a fotossíntese e com isso tenha uma rebrota mais rápida. Quanto mais rápido essa planta rebrotar, melhor vai ser para o seu sistema. Porque a garantia da perenidade do nosso pasto está na capacidade das nossas plantas em rebrotar. Aqui nós temos um híbrido de braquiária que foi semeado em linha e que se respeitou, nesse caso, a altura de resíduo. Então observem que, embora a gente vá ter os espaços vazios entre as linhas, tem pouca planta invasora. A planta consegue rebrotar bem a partir dessa altura de resíduo. Agora, por exemplo, a gente está vendo que tem bastante folha verde surgindo aqui nessa planta a partir de uma altura de resíduo que nós deixamos. Então é muito importante que tenha essa altura de resíduo, que para partir dessas folhas que já foram consumidas pelo animal, a planta consiga continuar fazendo a sua fotossíntese e com isso voltar à altura de entrada, trazendo novas folhas. Então, para que a gente consiga ter pastos bem manejados, nós precisamos sempre respeitar a altura de entrada para favorecer a ingestão desse material para os animais. Porque quando a gente respeita a altura de entrada, nós vamos estar dando material com melhor qualidade para os nossos animais. O pasto passado é muito ruim. E em contrapartida, nós também precisamos nos preocupar com a altura de saída. Ou seja, o resíduo precisa ser respeitado. Rapar pasto é ruim para o gado, porque vai consumir um material com muito talo. É ruim para o solo, porque fica muito descoberto. E é ruim também para o meio ambiente. Então devemos respeitar não só a altura de entrada, mas também a altura de saída.